Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho deste sábado, dia 1º de abril. Estamos iniciando mais um mês e que nesse mês que inicia, o bom Deus cumule de bênçãos a sua vida, de toda a sua família, concedendo muita saúde, muita prosperidade a você e todos os seus. Nós estamos na 5ª semana do tempo da Quaresma, às vésperas de iniciar a semana de todas as semanas. E o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e disseram: Que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação. Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: Vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Em consequência disso, Jesus já não andava em público entre os judeus. Retirou-se para uma região vizinha do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos o evangelista São João dizendo para nós da dificuldade de Jesus em evangelizar. E hoje vemos esta dificuldade por causa da dureza do coração dos judeus, que por causa de politicagens, por causa de ganância, porque querem que prevaleça a sua vontade, né, e os seus projetos completamente contrários à vontade de Deus, não permitem, então, que o reino de Deus chegue até aqueles que precisam, até a cidade, até o povo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos que o confronto de Jesus com o mundo incrédulo e com as autoridades chega no limite. Por tudo que Jesus realiza, as autoridades o consideram um perigo para a nação e a sua atitude em favor da vida tinha ido longe demais. Era preciso eliminá-lo. Então, o sistema iníquo não suporta quem desestabiliza os fundamentos de uma sociedade. Jesus sai do foco do conflito e atende os seus e o povo que o procura para fazer o bem. Não há lugar nem limite, não é verdade? Então, o que Jesus fazia de errado? Se nós buscarmos na sua missão, no que ele realizava, nós não encontraremos erro algum. E por isso nós dizemos e diremos, quando estivermos celebrando a Semana Santa, que eles mataram um inocente. No entanto, não permitem que Jesus continue a sua missão, mas justamente não permitem por causa da sua ganância, né? O sistema quer se manter no poder e para isso tira Jesus de cena. Como também nos dias de hoje acontece no mundo inteiro, em todas as sociedades, né? O sistema é quem dita as regras e aquele que se propõe a ser de Deus nesse mundo tão cético, tão distante de Deus, tão egoísta, né? Tão cheio de si, quem deseja caminhar em Deus ou fazer a vontade de Deus nesta realidade terá que ir contra o sistema. Então eles procuram anular Jesus e tirá-lo de cena, né? Para que os projetos deles prossigam.
Ora, meus queridos, ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho, nós precisamos observar a quem nós queremos seguir. Sabemos, por uma outra passagem evangélica, que não tem como nós vivermos as coisas de Deus e vivermos as coisas do mundo. Se você desejar caminhar segundo o sistema, como a sociedade dita as regras, se você quiser viver conforme ela diz que precisa ser, precisa ter consigo que você não fará aquilo que Deus lhe pede, que você não viverá como o Senhor pede, como o Senhor ensinou, porque uma coisa vai na contramão da outra. E precisa ter claro consigo que se você desejar fazer a vontade de Deus, ser cristão realmente, autêntico, obedecer aos ensinamentos do Senhor, você vai na contramão da sociedade que não quer saber de Deus. Então será também perseguido, viverá também dificuldades, e por isso você não pode reclamar quando estiver sendo fiel a Deus, vivendo o cristianismo e sendo criticado, sendo perseguido. Você não pode reclamar disso, porque é justamente isso que o Senhor disse que aconteceria. Nós precisamos nos preocupar quando dizemos que somos cristãos, mas não encontramos dificuldade alguma, né? Não há perseguições, não há críticas, o evangelho é muito cômodo, muito confortável, aí que nós precisamos nos preocupar. Então, diante do evangelho de hoje, nós podemos nos perguntar, você foi mal compreendido por ter feito o bem em algum momento na sua vida? Porque Jesus só fez o bem e foi incompreendido. Aqui, pelo que o evangelho está nos dizendo, pelos judeus que se opõem aos seus ensinamentos. Ao ouvirmos esta passagem, que observemos a nossa vida, para que nós não sejamos empecilho, que não sejamos obstáculo, pedra de tropeço na vida de ninguém, mas que Deus possa realizar milagres à nossa volta, na nossa casa, na nossa vida, que estejamos abertos e que permitamos o Senhor chegar e fazer, realizar em nós aquilo que precisa ser feito. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.